Figuras que envolvem ponta já complicam um pouquinho a vida. Então vamos supor que eu coloquei uma pirâmide aqui, inscrita dentro de uma esfera, ou tem uma esfera que está circunscrevendo essa pirâmide. Aqui o seu raio, você não pode garantir muita coisa dele. Você pode falar assim, ele encontra na metade da altura, coisa assim. Não é bom falar. Você pode fazer o seguinte, de novo, vão tentar achar coisas que os conectem. Esse raio, sempre jogado nas quinas, as quinas sempre vai ser sucesso. Taca daqui para cá. Já é um pedaço, porque eu já estou pegando numa quina já, da pirâmide. Se eu forçar um pouquinho o olho, esse centro da esfera, talvez realmente sempre conhecida com pelo menos estar no centro da base da pirâmide, pelo menos na mesma altura, pelo menos na mesma projeção. Então, se eu jogo a projeção dela para baixo, ou se eu jogo a sombra, se eu traço uma reta aqui, essa reta provavelmente vai estar no centro da base, quer seja de um quadrado, quer seja ali de um triângulo ou de outras figuras. Então, já que se encontra no centro aqui, posso conectar essa parte aqui, o que eu obtenho ali um triângulo retângulo. Então, tenho o raio da esfera, tenho esse pedaço aqui que pertence à diagonal dessa base. Poderia ser ali, se fosse uma base triangular, seria uma outra, não seria uma diagonal, seria ali talvez dois terços da altura ou um terço da altura, dependendo do que você está mexendo, que é um triângulo equilátero, né? Poderia ser ali também outras diagonais da parte daí dos quadriláteros para cima. Mas tá mexendo com a figura da base, dá para achar essa relação. E está sendo realmente a metade dessa diagonal ou esse pedaço. Esse pedaço de branco, ele corresponde a um pedaço da altura que eu não sei. Então o que eu posso relacionar aqui? Dá um zoom para cá. Joga aqui, vai estar o meu raio. Esse de azul vai ser um pedaço da diagonal. Eu vou padronizar, vou chamar ele de X. Esse X sempre vai ser assim, uma relação ou metade da diagonal ou alguma coisa ali com a altura de um triângulo equilátero, se a base for um triângulo equilátero. O mais diferente mesmo, não perceptível, é o branco. O branco você não sabe se encontra na metade dessa altura, o que é, mas o branco aqui, olha, eu vou chamar de Y, ele dá para encontrar uma certa proporção entre eles. Por quê? Isso tudo aqui seria o papel da altura da sua pirâmide. Mas daqui para cima, do centro para cima, já está sendo o seu raio. Então você pode falar que esse pedaço de branco seria a altura toda retirada do raio. Você pegaria isso tudo e retiraria o raio. Então isso tudo aqui eu posso falar, pelo menos eu consigo afirmar, que seria a sua altura retirada do raio. Pronto, encontrei meu Pitágoras lá. Aí o meu X só vai depender, né? Se estou mexendo ali com a metade da diagonal, que é o caso aqui, que é a metade da diagonal da base, do quadrado da base, que é de boa, aí é de boa. Então, achei as relações, porque o mais importante é relacionar raio da esfera com as dimensões das figuras de dentro. O azul está tranquilo, faz a diagonal de um quadrado, nesse caso aqui, vamos até contextualizar. Se tem o meu quadrado A diagonal do quadrado vai ser a raiz de 2. Mas como eu estou mexendo em metade, então eu tenho a raiz de 2 sobre 2. É esse pedacinho. Aqui já é o raio que a gente conseguiu fazer. E isso aqui funciona como se fosse a altura toda retirada do raio grande. Então tem todas as relações. Com isso, por exemplo, se eu quero achar o raio, sabendo a altura da pirâmide e a aresta da base, fechou, consigo achar. Me dá um Pitágoras feio aqui, me dá um Pitágoras feio, mas me dá o Pitágoras, encontrei. É o que eu precisava. Então, vencemos esse aqui também. Por último, a gente tem um cone. O cone talvez fique mais fácil de perceber. Se a gente pegar aquela ideia, olha, para onde que eu taco o raio? Taco para as quininhas. Vamos para essa quina aqui então. Taquei o raiozão. Aqui, no centro dela, vai coincidir com o centro da base aqui. Então vai exatamente até o centro da circunferência da base. Que eu vou chamar de x. Eu não sei se é metade, não sei, não posso afirmar. Nesse caso de cone, não. Mas legal, porque como eu peguei no centro da base é de boa. Porque aqui eu consigo fechar até aqui o raiozinho do cone. Aí encontrei uma boa relação. Lembrando então que o X dá para dar melhorada, porque isso tudo aqui funcionaria como se fosse a altura do cone. Daqui até em cima lá, esse pedaço eu já sei que é o raio. Então posso falar que esse pedaço de X vai ser a altura menos o raio. Então, colocando aqui do lado, nessa proporção, o triângulo retângulo, tudo que a gente for fazer vai envolver basicamente triângulo retângulo, porque é o que eu consigo relacionar. Aqui vai ser o raiozão, aqui já é o raiozinho, isso aqui já é de graça, por exemplo, eu não preciso fazer muito esforço, e esse X só tem que dar essa noção.
que vai ser a altura menos o raiozão da esfera. Consigo um Pitágoras de novo. Vai ficar um pouquinho mais feio por causa disso aqui, mas ainda vai dar possível. Enfim, ou seja, todas essas figuras a gente consegue relacionar esses raios mexendo com essa visão geométrica de enxergar que existe um triângulo ali. E nesse triângulo é um triângulo retângulo e a gente consegue relacionar esses lados. Então você consegue relacionar essas figuras. Então, só um único exemplo para mostrar a desnecessidade de guardar fórmula. Porque se eu, por exemplo, tenho aqui uma esfera, vamos aproveitar o cone que está aqui, pega o cone. E nesse cone aqui eu te desse a dimensão, falasse que aqui fosse o meu raio de 4 centímetros. E vou até dar mais uma complicada. Eu falaria aqui que o meu volume desse cone é tipo assim, 16π, vale 16π. Pronto. Aí ele te pede assim, calcule para mim então o volume da esfera. Só isso. Então olha, até um pouco desnecessário porque eu te dei o raio e te dei o volume do cone. Volume de cone é π raio ao quadrado é 16, vezes a altura dividido por 3, porque é figura com ponto, isso tem que ser igual a 16π. Beleza. Então corto os 16π aqui, a altura passa para lá multiplicando. Descobri que a altura então do meu cone vale 3. A altura do meu cone aqui vale 3. Beleza. Agora eu quero achar a esfera. A esfera a gente viu. Pega do centro, joga até aqui, você tem a sua medida do raio. E esse pedacinho aqui vai ser a altura menos o raio. Então, quanto que a gente vai fazer ali? Vai ser a sua altura, pega esse pedaço, vai ser a altura, que é 3, menos a medida do raio, que eu não sei. Para cá, vamos só redesenhar. Aqui fica 4 e aqui fica o raio. Mete Pitágoras aí de boa, só tem uma incógnita. Então vai ficar 3 menos r ao quadrado. Ficar 3 menos r ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. 3 menos r ao quadrado fica assim, 9 menos 6r mais r2. Mais 16 é igual a r2. O R2 vai sumir com o R2, que eu passo para lá, subtrai. Passo o 6R para lá. 9 mais 16 dá 25. Isso é igual a 6R. Passo o 6 para lá, R vai ser 25 sobre 6. Pronto. Descobrimos o raio. Descobrindo o raio, vamos lá, volume de esfera. O volume de esfera é 4π, o raiozão, né, cubo, elevado a 3. Então fica 25 elevado a 3, 6 elevado a 3 aqui também, sobre 3, porque é 4π, Rzão 3 sobre 3. É só continha, só matemática e finaliza esse trem. Tá vendo que não é tão rebuscado? Ainda deu uma floreada, que eu te dei o volume do cone. Poderia ter te dado a altura de uma vez. Dei só uma sacadinha para você vir. Não complica muito, porque chega no Pitágoras, cai num trem assim. Eu vou decorar a fórmula? Sem necessidade. Mas pensa aqui no olhar matemático das figuras circunscritas.